Muito agora a gente vai estudar trabalho, né, sofrido ou realizado por um gás. E a gente vai ver então o conceito de trabalho, né? Vocês devem ter visto já em Física A, se não viram ainda, vão ver, tá? Mas a gente vai fazer uma revisãozinha rápida também do conceito de trabalho, tá? Bom, inicialmente, amores, vamos pensar o seguinte: quando você tem um gás sofrendo uma transformação gasosa, esse gás ele pode trocar energia com o sistema de fora, com o sistema externo, tá? Essa troca de energia, ela pode se manifestar de duas formas. Então, inicialmente, o gás ele pode trocar energia térmica com o sistema. Então, quando ele troca energia térmica, significa que ele está trocando calor com o sistema, com o meio externo, tá? Então, você tem um gás preso no recipiente, se ele troca energia térmica com esse recipiente, significa, né, com o meio externo, significa que ele está trocando calor. Então, a troca de energia térmica é o calor. E a gente já viu a convenção de sinal, né? O calor recebido, quando o gás recebe ou quando o corpo recebe calor, esse calor é maior que zero, calor positivo, tá? E quando o corpo, né, o gás perde calor, esse calor é negativo. A outra forma de trocar energia com o meio externo é a troca de energia mecânica, tá? Então, quando você tem uma troca de energia mecânica com o meio externo, tá? Então, a gente diz que o gás, ele sofre ou realiza um trabalho. Então, a troca de energia mecânica com o meio externo, ela ocorre através da realização de trabalho pelo gás ou um trabalho exercido sobre o gás. O gás pode sofrer um trabalho ou o gás pode realizar um trabalho. Então, trocou energia interna, trocou energia térmica, trocou calor. É o calor que é essa troca de energia térmica. Houve uma troca de energia mecânica, ela ocorre através do trabalho, que pode ser sofrido ou trabalho realizado pelo gás. Tá certo? Muito bem. Bom, aí, da mesma forma que a gente tinha a convenção de sinais para o calor, a gente tem também a convenção de sinais para o trabalho. Deixa eu marcar aqui a folha para não sair do lugar, ó. Amores, então, o trabalho pode ser positivo quando há uma expansão, tá? Então, se você expande o volume que o gás ocupa, esse trabalho é positivo. A gente fala que é um trabalho realizado pelo gás. Ou ele vai ser um trabalho negativo quando há uma compressão. Aí a gente fala que é um trabalho sofrido pelo gás, tá? Bom, JC, trabalho sofrido, trabalho realizado, trabalho positivo, trabalho negativo, mas o que é trabalho? Bom, então vamos lá. Amores, a gente pode definir o trabalho de uma força, né? Então aqui a gente representa trabalho com a letrinha tal aqui, né? O trabalho ele pode ser definido como uma medida de energia mecânica transferida ou transformada. Então a gente vai ver o seguinte: quando um corpo ou um sistema transfere energia mecânica, ele está realizando um trabalho. Ou ele pode transformar essa energia mecânica. Como assim? Ele pode transformar a energia cinética em energia potencial. Então, por exemplo, imagina um corpo em queda livre, tá? Você vai pegar uma borrachinha aqui em queda, você vai soltar a borrachinha, ela cai. Aqui está tendo uma transformação de energia. Que transformação de energia é essa? A borrachinha está perdendo altura, então ela está perdendo energia potencial e está ganhando energia cinética. Agora, se eu pego, por exemplo, aqui o álcool em gel, ó, e eu empurro o álcool gel, ó, eu estou realizando um trabalho que eu estou transferindo energia cinética, que é energia de movimento para ele, tá certo? Então, o trabalho, ele é a transferência de energia, né, mecânica, ou a transformação dessa energia mecânica, tá bom? Então, a gente pode escrever que o trabalho é o ΔE, né? ΔE seria a variação da energia, certo? Muito bem, amores. E o que é energia? Quer dizer, trabalho, energia transferida ou energia transformada. Mas o que é energia? Amores, energia é um conceito difícil, né, de você definir,
porque ele é um conceito intuitivo, tá? Não é 100% certa essa afirmação, mas a gente pode dizer o seguinte, que na verdade ela é uma afirmação incompleta, tá? Mas energia, ela seria uma grandeza física escalar, ou seja, não tem direção e sentido, né? Energia não tem direção e sentido, não é um vetor. É uma grandeza física escalar que está associada ao movimento. E aí ela se manifesta, essa energia mecânica, de duas formas. A gente chama a energia mecânica associada ao movimento de energia cinética. Vocês vão aprender ou já aprenderam que a energia cinética é mv²/2. Então, sempre que o corpo possui movimento, o corpo possui velocidade, ele possui energia cinética, que é a energia associada ao movimento em si. Ou uma outra forma de energia, quando o corpo não tem movimento, mas o corpo tem a potencialidade ou a capacidade de entrar em movimento. Essa energia a gente chama de energia potencial, que é a capacidade ou a potencialidade do corpo entrar em movimento, que você vai aprender em mecânica, na física A, que a energia potencial pode ser gravitacional, né? Pode ser elástica, e depois a gente vai ver em física B que também pode ser energia potencial elétrica, tá certo? Essas são as formas de energia. Bom, então, amores, a gente vai entrar então agora na definição matemática de trabalho. O trabalho, então, é essa transferência de energia ou essa transformação de energia. Então, você viu em mecânica o seguinte, imagina um bloquinho, tá? Que você tem uma força F aplicada nesse bloquinho que faz um certo ângulo θ com a direção horizontal, tá? Sendo que a direção horizontal seria a direção do movimento. Então, aqui a gente teria, ó, o vetor velocidade do bloquinho aqui, tá? Aqui está o vetor velocidade do bloquinho, ó, que é paralelo aqui ao chão, tá? O vetor velocidade. Bom, para você variar a energia do corpo, a gente vai variar a posição dele, né? Então a gente precisa variar a velocidade, né? Então, para que o corpo varie sua energia, precisa variar sua posição. Mas não é só variar a sua posição, você precisa variar a sua velocidade, né? Variar sua velocidade. Porque você pode ter o corpo andando com velocidade constante, aí você teria uma força resultante igual a zero. Aqui no caso não. A gente vai ter uma variação na posição do corpo, ou seja, vai ter um certo deslocamento ΔS, só que esse deslocamento ΔS está associado a uma força resultante aqui na horizontal, ó, que eu chamei de Ft, que é diferente de zero. Então, associado a essa variação na posição, a variação, né, ao deslocamento, a gente vai ter uma variação na velocidade. Então, como é que a gente faz para calcular o trabalho, essa energia transferida, né? Essa variação de energia? Amores, a força que é responsável em acelerar, no caso aqui o bloquinho, é a força Ft. Então, a gente vai definir o trabalho como sendo a força Ft, que é a projeção da força tangente ao movimento, vezes o deslocamento, né? Então, ó, Ft, projeção da força na direção do deslocamento. Bom, dá para a gente achar esse Ft. Ó, olha para esse triângulozinho aqui. O Ft é o cateto adjacente. O F é a hipotenusa, né? Ó, aqui é 90 graus. Ó. Aqui é 90 graus. Então, o cosseno de θ vai ser Ft sobre F. Cateto adjacente por hipotenusa. Passa o F multiplicando, ó, Ft, F cosseno. Então, a gente pode falar que o trabalho da força seria a força Ft, né, que é F cosseno vezes ΔS. Essa é a equação, a fórmula que você aprendeu para calcular o trabalho, no caso, amores, de uma força, o quê? Constante. Então, de novo, o trabalho é essa energia transferida ou transformada. Para você ter essa transformação de energia, você precisa então ter um deslocamento. Só que associado a esse deslocamento, você precisa ter uma variação na velocidade. Não adianta só uma variação na posição. Você tem que ter uma variação na velocidade. Para você ter uma variação na velocidade, você tem uma força resultante aqui na direção do movimento não nula. Então, a gente vai definir o trabalho da força, né, responsável por essa variação da energia como sendo a força tangencial vezes o deslocamento.
E essa força tangencial é o F cosseno. Então agora, amores, a gente vai aplicar isso, essa definição, no caso de um gás. Só que para o caso de um gás, a gente tem o quê? Um volume, um recipiente, tá? Então, ó, no caso de um gás, temos... Então, imagine um recipiente, tá? Que você tem aqui um êmbolo, inicialmente nessa posição. E você tem aqui um gás, que eu desenhei aqui as moléculas de vermelho, um gás confinado nesse recipiente, tá? Essa área verde aqui seria a área da secção transversal. Muito bem. Turma, amores, o gás vai empurrar esse êmbolo, vai sofrer um certo deslocamento. Então, veja que o gás está exercendo uma pressão, né, nesse recipiente. Essa pressão se deve à colisão das moléculas do recipiente, né, das moléculas do gás com o recipiente, tá certo? E essa força, a gente viu que essa pressão é devido à troca de quantidade de movimento, né? Lembra que no gás ideal a gente supõe que essas colisões são perfeitamente elásticas. Então, o trabalho, a gente vai pegar agora a equação do trabalho que a gente viu na mecânica e vai adaptar essa equação para o caso de um gás. Bom, então, essa pressão que o gás exerce, a gente sabe que a pressão, por definição, é a força por área. Essa força Fm, amores, ó, é a força que é perpendicular à superfície, tá? Aqui está a força Fn, ó. Então, veja que se ela é perpendicular à superfície, ela já tem a direção do movimento, tá? Então, ó, pressão, força Fn pela área, sendo que Fn é a força perpendicular à superfície, mesma direção do movimento, tá? Que ela pode ser uma expansão, mesmo sentido, ou uma compressão, que seria sentido contrário. Bom, o trabalho é a força vezes o ΔS, né? Que aqui a direção é a direção do movimento, o cosseno é 1. Bom, vamos fazer o seguinte agora, vamos juntar essa equaçãozinha com essa equação aqui. Eu posso falar que a força, então, passa a área multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Eu posso falar que a força é a pressão vezes a área. Então, vou substituir o trabalho é a força vezes o deslocamento, só que eu sei que a força é a pressão vezes a área. Então, eu posso escrever que o trabalho é a pressão que multiplica a área vezes ΔS. Amores, só que ó, a área vezes ΔS seria essa região aqui do êmbolo. Ó. Isso daqui é a variação de volume que o gás sofreu. Variação do volume. Que é o ΔV, tá certo? Então, para o caso de um gás sofrendo uma transformação com pressão constante, por quê? Porque lembra que essa equação a gente só pode usar quando a força é constante. Então, trabalha a força vezes ΔS, no caso de uma transformação gasosa isobárica, a gente vai escrever aqui para o gás, o trabalho é P ΔV. Amores, veja ó, que essas duas fórmulas são análogas, elas dizem a mesma coisa, né? Eu só troquei a força pela pressão vezes a área, porque a definição de pressão é força por área. Passa a área multiplicando, a força é a pressão vezes a área. Então, o trabalho é a força, que é a pressão vezes a área, vezes ΔS, área vezes ΔS, isso aqui é variação de volume. Então, a gente define, né, consegue deduzir para vocês que o trabalho de um gás numa transformação isobárica com pressão constante é P vezes ΔV, certo? E se não for uma pressão constante, se não for uma transformação isobárica, ou seja, se a gente tiver uma força variável, se a força for variável, amores, a gente vai fazer o gráfico da pressão em função do volume, tá certo? Pressão pelo volume. A área desse gráfico é o trabalho, né? Que é a mesma coisa que você viu na mecânica. Só que na mecânica, ao invés de ser pressão por volume, é a força tangente, né? A projeção da força tangencial ao movimento pela distância, a área dá o trabalho, né? Bom, só para relembrar vocês, as unidades, né? Pressão em Newton por metro quadrado, o volume no Sistema Internacional metro cúbico. Então, aí, juntando Newton metro quadrado por metro cúbico, você vai ter o trabalho em joules, certo?
Bom, e aí a convenção de sinais, né? Quer dizer, como o trabalho é P delta V, ou a área do gráfico tanto faz, quer dizer, se você tiver um ΔV maior que zero, ou seja, uma expansão gasosa, o trabalho é positivo, né? O sinal aqui é o mesmo, amores, ó. Se o ΔV for positivo, o trabalho é positivo, tá? Aí depois, ó, uma compressão. Então, agora é um trabalho sofrido pelo gás. Tem algum agente externo que vai e empurra o êmbolo. Então, se o ΔV é negativo, o trabalho é negativo. Trabalho sofrido pelo gás. Então, se aqui, ó, ΔV for negativo, o trabalho também vai ser negativo. E o último caso, se o ΔV for igual a zero, amores, ΔV igual a zero, o gás não está deslocando o êmbolo. Se ele não está deslocando o êmbolo, significa que não há realização de trabalho, que não há deslocamento, tá? Então, se aqui for zero, ó, aqui também vai ser zero, tá? Que seria o caso da transformação isovolumétrica. Certo, amores? Muito bem. Então, agora a gente vai resolver os exercícios da apostila. Deixa eu pegar aqui na apostila, peraí. Só um minutinho. Então aqui, tá aqui, exercício 1, exercício da UEL, tá? Então tá aqui. Analise o gráfico a seguir, que representa uma transformação cíclica ABCDA de um molde de gás ideal. Por que transformação cíclica? Porque ele começa no estado A, vai para o estado B, estado C, estado D, estado A. Amores, vamos escrever cada transformação aqui, ó. Transformação AB. O que é transformação AB? É uma transformação isovolumétrica, volume constante, isovolumétrica, volume constante, tá certo? Transformação BC. Transformação BC, amores, na transformação BC o volume diminui e a pressão é constante. Então eu vou escrever aqui, ó, é uma compressão isobárica. Isobárica, né? Lembra que na isobárica a pressão é constante. Na transformação CD, ó, transformação CD, o volume é constante. Amores, AB, volume constante, CD, volume constante. Nesses dois casos não tem trabalho, né? Na transformação, quando o volume é constante, o gás não realiza e não sofre trabalho. Então, ó, na transformação CD, a gente vai ter uma transformação isovolumétrica de novo. Isovolumétrica. E a transformação DA é uma... perdão, hein, amores? Ó, aqui eu fiz cagado. Na BC é expansão, ó. A BC é expansão e a DA, que é a compressão, ó. Aqui é a compressão isobárica. Na transformação BC, ó, eu não tinha visto a flechinha aqui, ó. Na transformação BC é uma expansão, tá? Vamos passar o maravilhoso branquinho aqui. Aí depois a gente corrige, tá? Então, vamos lá, ó, de novo. De A para B, volume constante, pressão aumenta, então isovolumétrica. De B para C, ó, o volume aumenta de 2 para 6, então aqui é uma expansão isobárica. De C para D, você tem o volume constante, isovolumétrica, e a pressão diminui. E de D para A, você tem uma compressão, o volume diminui de 6 para 2, uma compressão isobárica, tá? Muito bem. Então, aqui no item A, ele pergunta assim, ó. Calcule o maior e o menor valor da temperatura absoluta do gás no ciclo.
Bom, então, maior temperatura seria aquela que você tem maior produto PV, porque, ó, pela equação Vicla-Peron, PV igual a nRT. Amores, pega o NR, passa dividindo. A temperatura vai ser PV sobre NR. NR, isso aqui é constante, ó. É um mol de gás e o R é constante. Então, quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Quem tem maior produto PV é o ponto C, que a pressão é 15 e o volume é 6, tá? Então, fazendo a continha, a temperatura no ponto 6 vai ser a pressão, que é 15, vezes o volume, que é 6, dividido pelo número de mols, que é 1, desculpa, e o R é 8. Fazendo a continha, 15 vezes 6 sobre 8, vai dar 11,25 Kelvin, tá? Menor temperatura é aquela que tem menor produto PV, seria o ponto A, 2,5 dá 10. Então, a temperatura no ponto A seria PA vezes VA sobre NR, né? De novo, o Clapeyron aqui, ó, PV NRT, passa o NR dividindo, a temperatura é PV sobre NR. Então, ó, a pressão no ponto A é 2, o volume no ponto... Não, perdão, a pressão é 5, o volume é 2, dividido pelo número de mols, que é 1, e o R, que é 8, vai dar 10 por 8, que é 1,25 Kelvin, tá? Então, essas seriam a menor temperatura, 1,25 Kelvin, que seria aqui no ponto A, e a maior temperatura seria 11,25, que seria a temperatura aqui no ponto C, tá? Certo, amores? Aqui está escrevendo a expansão isobárica, né? Então, do B para o C, o volume aumentou uma expansão, tá? E aí, no item B, ele pede para a gente calcule o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo ABCDA. Amores, trabalho no ciclo ABCDA. Então, vamos olhar de novo aqui, ó. Na transformação AB, a gente já viu, o trabalho é zero. Ó, vou escrever aqui, trabalho AB é zero. JC, por que o trabalho AB é zero? Amores, não teve variação no volume. Aqui, na transformação BC, trabalho BC é um trabalho positivo porque está ocorrendo uma expansão, tá? No trabalho CD, também é um trabalho igual a zero. Trabalho igual a zero porque tem volume constante. E o trabalho AD, ó, o trabalho AD é um trabalho negativo, que é uma compressão, tá? Então, veja aqui, vou fazer a continha aqui agora, ó. Então, o trabalho no ciclo é o trabalho AB, que é zero, mais o trabalho BC, que é positivo, mais o trabalho CD, que é zero, mais o trabalho AB, que vai ser um trabalho negativo. O trabalho AB, amores, é a área do gráfico, ó. Então, vai ser a pressão AB, que é 15 aqui, vezes a variação de volume, que é o final, que é 6, menos o inicial, que é 2, ó. Então, o trabalho AB vai ser 15 vezes o ΔV, que é 6 menos 2. Aí, o trabalho, né? Então, AB é zero, o BC esse daqui, que é 15 vezes, né, variação do volume, que é 6 menos 2. O CD também é zero. E o trabalho aqui, na AD, vai ser a pressão, que é 5, vezes o ΔV, que é, cuidado, amores, ó, o volume final é 2, o volume inicial é 6. Então, vai ficar menos 4, né? Então, ó, o trabalho no ciclo vai ser 15 vezes a variação de volume na BC, que é final 6 menos inicial 2, que vai dar 4 metros cúbicos, menos a pressão no AD, que é 5 vezes a variação do volume, que é menos 4, né? Então, vai ficar 60 menos 20, que vai dar 40 joules. Então, esse seria o trabalho no ciclo, tá certo? Muito bem. Amores, então essa foi a parte da aula do trabalho, né? A próxima parte agora vai ser a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Beijo para vocês.